Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o comunicador e empresário Waski Moraes. Waski, obrigado aí pela presença, por aceitar o nosso convite. Ok, prazer, estamos aí, vamos conversar um pouquinho. Bater um papo sobre estratégias para campanhas políticas em pleno 2016. Você que trabalhou em inúmeras campanhas, como é que você vê esse momento que se aproxima aqui em Caratinga e nos municípios aqui da vizinhança? Otário, eu acho que especificamente no nosso setor, ou no meu setor, que era trabalhar em campanhas de uma forma bem efetiva na condução do processo, principalmente na rua, político, de comícios especificamente, eu acho que mudou muito. Mudou muito porque em 2016 a gente passa, aliás, desde duas eleições anteriores, o processo mudou muito do que era antigamente. Então hoje o comunicador de palco, aquele que faz efetivamente o comício, ele ficou numa posição bem mais, eu posso dizer, acanhada do que acontecia 10, 15, 20 anos atrás. Não é tão protagonista assim no processo. Não, exatamente, dentro dessa linha. Porque o locutor, apresentador de comício, locutor de campanha de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, era aquele indivíduo que ele fazia palco, fazia rádio especificamente. O advento da televisão ainda não era tão explorado, Exato, tão trabalhado a nível municipal. Então esse locutor, especificamente a minha função, ela era mais de protagonista e a gente estava sempre na linha de frente. Às vezes combatido, às vezes muito polêmico, mas você estava ali em evidência. Hoje em dia, menos. Era a voz da campanha, né, Waski? Sim. Igual você que é oriundo do rádio, né? Principalmente, isso transmitia assim, uma credibilidade muito grande para a campanha e havia até aquela impressão, né, de que a escolha do linha de frente, do comunicador certo, já garantia grande parte do êxito, né? Teoricamente, existia até aqueles que imaginavam que a escolha do locutor de campanha, ela podia pesar significativamente, porque o indivíduo levava o potencial que ele tinha em termos de desenvolvimento do trabalho e a credibilidade, às vezes, que ele tinha no rádio. E muitos tinham fama de ser pé quentes. Né? Pé quentes, exatamente. Houve um bom período em que eu, circunstancialmente, fiquei nessa posição de que contrata o Waski, que você, o Geraldo Ratão sempre falava, 50% da campanha está na mão do Waski, ou na voz do Waski. Era uma realidade diferente. Não obstante o Geraldo gostar muito de mim, não era a expressão da verdade. Porque às vezes você ia para a campanha, se envolvia, se empolgava de uma forma que você conseguia trazer, às vezes, o ouvinte, aquele cara que era simpático a você, você conseguia trazer o indivíduo exatamente por causa do seu envolvimento. E isso dependia muito também do alcance do rádio na época, Sim, né? do alcance do rádio. Na época, como que você estava em termos de audiência. Qual foi a primeira campanha que você fez aqui em Caratinga? Efetivamente, a primeira campanha foi quando o Ferreirinha foi candidato junto com a Rita de Cássia, ex-delegada regional de ensino, que na época era delegada regional de ensino. Na eleição de 1988. Mais ou menos, era 88. Vencida, porque eu cheguei em Caratinga. Vencida pelo doutor Eduardo. Vencida pelo doutor Eduardo. Então, nessa primeira campanha, eu já entrei perdendo. Você não foi tão Não fui tão pé quente. Essa primeira campanha, o que aconteceu? Eu vim para Caratinga pelas mãos do professor Cláudio Leitão para trabalhar na administração do Dr. Anselmo Bonifácio, do Fabinho. Eu cheguei em Caratinga em 82, final de 82, já tinha passado a campanha. Em 83. Aí, a próxima campanha, que foi em 88, eu fui para o palanque, fui para o palco, já que eu era locutor, e o Ferreirinha era vice-prefeito do Dr. Anselmo Bonifácio, do Fabinho. Ele foi indicado pelo partido e a Rita de Cássia era candidata a vice. Então foi naquela campanha que convenção que houve até muita polêmica, muita polêmica. O candidato, um outro candidato que pleiteava essa indicação era o senhor Dário Grossi. Sim. Aí na época ele foi preterido e veio o Ferreirinha e a Rita. Tanto que o doutor Anselmo, a bem da verdade, o coração dele pedia o seu Dário.
mas o partido forçou a barra e foi. E foi aquela que foi uma balaiada, foi 5.800 e caquerada de votos, era uma de frente para o doutor Eduardo, que era uma votação expressiva, tá? Uma vitória expressiva, foi balaiada. Então aquela foi uma campanha homérica, entendeu? E depois, como é que você viu a construção da candidatura do senhor Dário Grossi, empresário, né, que era presidente do Grupo Rio Doce? Foi uma construção natural durante a administração do doutor Eduardo, que não foi uma administração assim tão bem sucedida, e a construção do nome do senhor Dário foi bem natural? Você acompanhou isso aí? Ela veio acontecendo desde quando o senhor Dário foi preterido nessa indicação. O senhor Dário começou a trabalhar, a própria família e o grupo político derrotado até então, começou a detectar que o seu Dário seria a melhor opção dentro do partido, e o seu Dário foi construindo isso ao longo dos 4 anos de mandato do doutor Eduardo. Sim. Então ele veio trabalhando isso a nível estadual e a nível municipal, formou o diretório do PMDB, e ele encabeçou esse diretório e que veio em 92 na indicação e na candidatura do seu Dário. Foi uma campanha, nessa campanha você esteve. Essa eu estive. Essa foi de lá para cá que eu comecei a virar talvez o chamado, entre aspas, pé quente. Exatamente. Porque de lá para cá a gente veio ganhando praticamente quase todas as eleições. Ganhando, que eu falo, é estar no grupo vencedor das campanhas. Essa campanha do senhor Dário já foi a primeira que teve a televisão em Caratinga, né? Sim, foi a primeira que teve. E foi o advento da televisão, ele acirrou muito o processo e ele começou, nesse momento, a trabalhar a imagem que não acontecia, e diversos profissionais foram inseridos no contexto, e a campanha do senhor Dário foi uma campanha realmente uma campanha gostosa de trabalhar, uma campanha boa de se trabalhar, porque o doutor Eduardo vinha fazendo a administração e o PMDB se preparou com o seu Dário para disputar a eleição. O que não aconteceu com o grupo do doutor Eduardo, que ele começou o grupo que está no poder, ele acontece esvaziar, ele acontece o desgaste natural. E o seu Dário veio se preparando, foi quando entrou a televisão e fez realmente uma grande campanha. Foi uma grande campanha. Foi uma campanha que teve assim, um slogan muito marcante, né? Eu já decidi. Sim. Logo no início, demonstrando assim uma força, né? Uma mensagem muito positiva. Né? A adesão, e o seu Dário começou com um grupo muito grande, porque a figura do seu Dário, um indivíduo vencedor, um sujeito que já tinha criado família, um empresário de sucesso, e ele ainda não tinha passado pela administração pública. E o seu Dário tinha desejo, pelo menos ele mostrava isso pra gente, que ele tinha muito desejo, e ele sempre usava: eu quero devolver o que o Caratinga fez para mim. Criou família, foi um empresário de sucesso, e ele estava ali exatamente como aquela figura, uma figura honesta, uma figura correta, que seria o melhor nome indicado. Então veio a campanha através até da Banda Mil, que entrou na campanha, e quando pegou a música, fez uma música que ela virou e foi para o alto de morro, foi para o centro da cidade, foi para todo mundo, e acabou, tanto que foi uma vitória esmagadora. Oasque, depois você, então, engrenou aí, como você disse, né, uma série de campanhas vitoriosas, né? Zé de Assis, Hernani. Sim, Zé de Assis, Hernani. Depois o João Bosco. Depois João Bosco, exatamente. Isso. E agora o último, Marco Antônio. Marco Antônio também. Exato. Em todas essas, como o locutor que conduz ali os comícios. Né? Sim, era o locutor como conduzia o comício, e naquela época, para você ver talvez a importância, não do ASC, mas da figura, porque você pega, por exemplo, um Lincoln Ferreira, nos idos de 1970, era o cara, era o top, era... Então, o que acontecia? Você tinha, às vezes, 2 locutores ou 3 locutores, e você pega uma campanha, essa do seu Dário, por exemplo, o Saulo Pereira abria e eu já entrava na hora do comício, que aconteceu também com o João Bosco, que aconteceu com o Marco Antônio, que era aquela figura que começava a puxar... Ia fazendo o esquenta. Fazendo o esquenta, exatamente, entendeu? Mas foi extremamente interessante. Oasque, você, além do rádio, né, além dessa
comunicação de campanha mesmo, ali diretamente com o público no comício. Você participou de alguma forma da estratégia dessas campanhas, ali decidir o que fazer, para onde ir, a hora de mudar o discurso, a hora de buscar uma certa direção? Você teve também esse tipo de experiência? Às vezes, e eu diria com muita timidez, porque o que acontecia? Aquele momento, quando a gente recebia a indicação, vamos colocar entre aspas, a ordem de qual era a tônica que você ia trabalhar, então você ia para um comício, por exemplo, no bairro A ou bairro B. Qual era o maior problema que você teria que trabalhar naquela situação ali? Então, às vezes, vinham os coordenadores de campanha e colocava muitas situações que você tinha que abordar naquele lugar e, de alguma forma, você enaltecer o candidato que você estava trabalhando e, de outra forma, menosprezar ou tentar tirar o foco do adversário. Então, acontecia muitas vezes, e toda a vida eu tive muito disso, eu tinha essa facilidade de detectar o seguinte: eu estou aqui enquanto profissional e o meu candidato é fulano de tal e eu vou dar o melhor de mim para poder fazer o candidato vitorioso. No entanto, toda a vida eu tive muita preocupação da relação com o grupo adversário ou com o candidato adversário e nunca me predispus a bater. A baixar o nível da campanha. Nunca bati. Nunca bati. Às vezes, subjetivamente, você fazia algumas colocações que era inerente à situação, que era muito pertinente, mas sem, no entanto, bater. Tanto que eu já tive discussão, às vezes, com o coordenador de campanha que queria que batesse, e eu falei, não, eu estou fora. Eu já tive situações, por exemplo, em que textos violentos e que batiam realmente, e eu me recusava a gravar. Tanto que eles pegavam, às vezes, uma outra pessoa e colocavam para gravar. Porque não era por ali, eu sempre imaginei. Então eu participava muito pouco dessa questão de estratégia de qual era a coisa, porque eu toda a vida fui conhecido no grupo onde eu estava como era aquele locutor que não batia. Eu não batia, eu queria enaltecer o candidato que eu estava trabalhando para ele, sem, no entanto, denegrir ou afrontar a imagem do outro candidato. Waski, a gente tem observado o seguinte, as campanhas de um certo tempo para cá, elas são mais fiscalizadas, a Justiça Eleitoral acompanha essa questão da captação dos recursos para a campanha com muito rigor, mesmo quando era permitida a doação empresarial, né, esse rigor já existia por parte da Justiça Eleitoral. Esse ano ainda nós temos uma dificuldade adicional, que é a impossibilidade de receber doação de pessoa jurídica, apenas de pessoa física, ou seja, vai escassear o dinheiro na campanha, porque a verdade é que nós tivemos, durante algumas dessas campanhas passadas, algumas campanhas muito bem estruturadas, em todos os sentidos. Sim. Como é que você vê a postura dos candidatos esse ano? O que é que eles vão precisar fazer para superar essa falta de recursos, a falta de dinheiro mesmo nas campanhas? Eu acho que é até muito bom uma iniciativa e essas atitudes por parte da Justiça Eleitoral, exatamente para você não favorecer aquele indivíduo que tem condições financeiras e que pode fazer, e o que acontecia realmente era errado. Às vezes ocorria um abuso do poder econômico. Sim, muito e muito. Eu acho que vai prevalecer muito, e nesse descrédito que a classe política está, vai prevalecer muito o passado do indivíduo, a história de vida do candidato. Essa vai prevalecer. E daqui a pouquinho começa a acabar aquela questão de aliciamento de cabo eleitoral, de pessoas que estão na rua para trabalhar. E realmente precisa de acabar isso, porque o candidato ele tem que mostrar exatamente aquilo que ele fez e o que ele quer fazer. Essa questão do abuso econômico e essa escassez do dinheiro, eu acho que, a bem da verdade, ela vai ser benéfica. Porque você vai ter que optar enquanto eleitor e mudar aquela cultura de que eu vou votar em você se você me beneficiar pessoalmente, particularmente. Então eu acho que isso vai ser uma grande vantagem a longo prazo.
é que vai tirar essa cultura de que o indivíduo chega em qualquer situação, em qualquer movimento, e ele vai bancar para você votar nele. Porque lá na frente ele vai ter que receber aquilo que ele investiu. Então vai ter que ser uma campanha mais em torno de proposta. De né? proposta, exatamente. De proposta, de identidade, de passado e de credibilidade limpa, de ficha limpa. Exatamente. De quem tem a ficha limpa. De quem tem a ficha limpa para poder trabalhar ou fazer uma proposta de trabalho. Você acompanhou muito bem o processo de emancipação, né, desses municípios aqui no entorno de Caratinga. Imbé de Minas, Piedade, Vargem Alegre, Paba, Entre Folhas. Isso, todos esses municípios. E acompanhou também diversas campanhas que foram feitas. Nesses municípios menores, você participou de algum trabalho desse tipo? E qual seria a grande diferença entre uma campanha nesses municípios e uma campanha no município do Porto de Caratinga? Eu trabalhei em algumas campanhas logo no início da emancipação. Eu cheguei a trabalhar em algumas campanhas muito pouco, porque o que acontecia? Tão logo esses distritos passaram a municípios, a campanha era no mesmo período. Isso. Então não dava para dividir, não dava para se desdobrar. Eu tinha que continuar trabalhando em Caratinga. Mas nesses municípios, a campanha, quanto menor o município, mais acirrado, mais rincha, mais problema você tem nesses municípios menores. Mas acho que isso também está começando a tomar uma nova forma, uma nova dimensão, e as pessoas já estão começando a entender de que eu não vou votar no candidato A ou candidato B por isso ou por aquilo. Eu acredito que o pessoal está começando a abrir a mente e pensar mais no coletivo. Eu acho que tem mudado essa filosofia de eleição. Oski, as campanhas das quais você participou e que realmente foram vitoriosas, né, a gente nota uma outra questão que me parece importante, principalmente aqui em Caratinga. Nós temos de 92 para cá, dessa grande campanha que acabou elegendo o ex-prefeito Dário Grossi, né, aqui em Caratinga uma coisa assim curiosa, e você acompanhou isso. Todos os prefeitos que vieram posteriormente são oriundos daquele grupo político, né? O que ocorreu em Caratinga para consolidar realmente um grupo político tão forte? Porque mesmo que eles estejam hoje em lados opostos, estavam todos sob o guarda-chuva do senhor Dário Grossi, inclusive João Bosco. Estou falando aqui de Hernani, João Bosco, Marco Antônio, Zé Assis. Sim, todos estavam sob a tutela do seu Dário. Eu acho que de 92 para cá, o seu Dário teve isso é uma posição, uma opinião muito pessoal. O seu Dário, ele implementou a administração da iniciativa privada no poder público. Ele trouxe muita coisa. Isso depois teve sequência com o Hernani, que também trabalhou dessa mesma forma. Veio o Zé Assis, que era da escola do seu Dário. Então, eu acho que essa consolidação, o seu Dário, ele foi um divisor de águas naquele momento, na questão da administração pública municipal. Porque ele começou a passar, e esse grupo que veio, teve algumas cisões posteriormente. Sem dúvida. Mas são todos oriundos ali. Todos oriundos daquela coisa. Tanto que o seu Dário, ele foi o maior defensor da candidatura do Hernani. O seu Dário, a bem da verdade, nos bastidores, ele levava o Hernani com ele para visitar a obra e ele falava: menino, você ainda vai ser prefeito da cidade. Então o seu Dário queria o Hernani, sim, trabalhou com o Hernani nesse sentido. E logo depois, nessas divisões, o Hernani, com a sua condição peculiar de administrar, também montou o seu grupo, onde veio depois João Bosco, que veio essas cisões, mas todos eles partiram desse divisor de águas que foi a administração do seu Dário de 92 De um certo modo, você caminhou com esse grupo, né? Sim, caminhei com esse grupo durante muito tempo e vim trabalhando as campanhas, às vezes. Por isso, talvez, tenha perpetuado em mim aquele desejo de não estar batendo,
Quer dizer, em momento nenhum, porque o grupo ele era um só. Então você focava mesmo no slogan, Sim, no mote, mote da campanha, exatamente. ou seja, aquilo que envolvia a campanha, para fazer a campanha virar algo assim empolgante. Sim. Né? Não obstante pegar, às vezes, o defeito ou aquilo que era mais vulnerável no candidato adversário e trabalhar em cima daquilo, mas de uma forma muito tranquila e muito num nível mais elevado. Ô Waski, você disse aqui que é um homem da linha de frente ali, né, do embate direto com o público, no palco, né, no palanque. É uma comunicação que realmente se dá ali no calor da campanha e nem tanto é uma pessoa ligada à estratégia de campanha, estratégia de comunicação. Nós tivemos nas últimas campanhas, eu me recordo de ter visto assim, alguns profissionais dessa área, a atuação de marqueteiros, né? Isso em todas as campanhas políticas, a atuação desse profissional ela é determinante. Em Caratinga, como é que você viu a chegada desse tipo de profissional na campanha? O que acontecia para nós da linha de frente de palanque? Você ia muito pela intuição, pelo que você já vivenciou e por aquilo que acontecia nos bastidores e que você captava e levava isso para o palco, correto? A chegada do marqueteiro, ela profissionalizou porque ela começou a dizer o seguinte, olha, legal, você tem liberdade no palco de você trabalhar as candidaturas, trabalhar o candidato a prefeito e vice, trabalhar o vereador daquele bairro, daquela comunidade. De onde estava ocorrendo. Exato, de onde estava ocorrendo aquele comício, mas ele direcionou para você ir por uma situação mais profissional, uma estratégia cujo geral. Feedback ele daria. Você fazia intuitivamente, nem sempre você acertava, mas você fazia intuitivamente. Ele veio exatamente dizer, olha, vai por aqui, por aqui, por aqui, que aqui nós vamos ter um resultado para o grupo muito melhor do que se você fosse por lá. Porque a comunicação de campanha teve uma profissionalização impressionante nos últimos tempos, né? Você pega uma campanha de 1988, por exemplo, era uma forma de condução onde você tinha liberdade e fazia no palco tudo que você queria. Tudo que você queria, você fazia no palco. Você era protagonista, como você disse, e as pessoas olhavam e aquilo que você estava fazendo para o grupo para o qual você estava trabalhando era o certo. Você estava no caminho certo, na linha certa. Depositava uma confiança integral. Te dava um cheque em branco. Para você conduzir o processo do palanque, a decisão era sua. Você que fazia a coisa acontecer. Com a presença do marqueteiro, isso foi dividido e, de uma certa forma, muito bom para o profissional. Porque quando você acertava sozinho. Quando você errava sozinho. Beleza. Agora, quando você acerta com o marqueteiro. Com suporte ali. Com suporte, E você já tem alguma campanha prevista para esse ano aí? Você vai estar nessa linha de frente ou não está mais? É muito complicado você falar nesse momento, entendeu? O processo mudou, a condução é outra, o contexto é outro, entendeu? Porque antigamente, quando você ia, às vezes, você ia muito imbuído daquela questão profissional e era um momento, na nossa função, momento realmente de trabalhar, de ganhar dinheiro. Hoje em dia mudou muito esse processo, entendeu? Então, às vezes, você tem que mesclar um pouco da sua filosofia, da sua intenção, do que é aquele candidato para o qual você está trabalhando. O retorno financeiro hoje já não é tão... Não interessa tanto. Não é que não interessa. Com essa questão da mudança de justiça eleitoral, com essa mudança de investimento de campanha, de estrutura de campanha, ainda continua. É lógico que ainda vai acontecer ainda os grandes artistas, locutores, deles serem contratados porque eles agregam à campanha. Mas hoje em dia, no interior, já não é tão da forma que era antigamente. Beleza. Conversei com o comunicador Waski Moraes. Agora eu queria lembrar os tempos de Rádio Caratinga, que você fizesse aquela abertura do Show da Vida aqui para nós. Você lembra?
Ah, lembro. Programa Deitando Show e da rolando. Cidade. Show da Cidade. Show da Cidade. Não era Show da Vida, Show da Cidade. É Show da Cidade. Você começava em tudo aquilo que alvorece é um sorriso de esperança. Era um slogan do coisa. E quando eu terminava, ou quando eu começava e terminava o programa, que era o de peito aberto, de bem com a vida, com o coração cheio de amor para dar, deitando e rolando na comunicação, pela sua, pela minha, pela nossa 970. 970, que era Exatamente. a Aqui grande estamos nós para mais um Show da cidade. Rádio Caratinga e AM. a Rádio Caratinga AM. Toda a vida eu gostei de AM, nunca gostei de FM. A AM você tinha muito mais facilidade, você interagia muito mais, entendeu? E tinha a crônica do dia que você pegava um tema todos os dias para poder trabalhar aquele Era uma tema. história, Era uma né? história. Sentimental, de Sim, amor, sim, tal. sim, sim. Às vezes Bacana. até conselho. Marcou época no rádio aqui em Caratinga. Bom, eu agradeço o Asco Moraes e o programa Painel Político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.